Irmãos, o que eu vou compartilhar agora não é para causar medo, nem para alimentar curiosidade vazia. É para despertar, porque existe um padrão que atravessa toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. E esse padrão nunca falha. Antes de Deus agir em juízo, antes de algo decisivo acontecer na história, aquilo que estava escondido começa a ser revelado. Deus nunca pega a humanidade de surpresa, sem antes dar sinais. Ele alerta, ele expõe, ele permite que o oculto venha à tona. E quando isso acontece, não é por acaso. É porque o tempo está avançando no relógio profético. Muita gente hoje olha para o que está acontecendo no mundo e sente algo estranho no coração. Não sabe explicar direito, mas sente que há algo fora do lugar. Guerras se multiplicam, a violência aumenta, a confusão moral se espalha e, ao mesmo tempo, coisas antigas, enterradas, esquecidas, começam a reaparecer. Irmãos, isso não é coincidência. Isso é padrão bíblico. Sempre foi assim. Antes do dilúvio, Deus expôs a corrupção da terra. Antes da destruição de Sodoma e Gomorra, Deus revelou o pecado daquela cidade. Antes da queda de Jerusalém, os profetas avisaram repetidas vezes. E antes do fim dos tempos, a Bíblia nos diz que coisas escondidas seriam reveladas. Jesus foi muito claro quando falou sobre os dias finais. Ele disse que não seria um tempo silencioso, nem normal. Ele disse que haveria sinais no céu, na terra, entre as nações. Ele disse que o mundo entraria em um estado de tensão, como dores de parto. E dores de parto têm uma característica muito específica. Elas não aparecem do nada no momento final. Elas começam antes, fracas, espaçadas, quase imperceptíveis. Mas com o tempo, elas se tornam mais frequentes, mais intensas, mais impossíveis de ignorar. Quem discerne, entende que o fim não chegou ainda, mas sabe que está se aproximando. E é exatamente isso que estamos vendo agora. Coisas que estavam enterradas estão emergindo. Regiões que sempre foram evitadas começam a chamar atenção. Locais citados nominalmente na Bíblia começam a se comportar de forma anormal. Irmãos, Deus não cita lugares específicos na profecia por acaso. Quando ele dá nomes, quando ele aponta rios, montes, cidades, é porque aquilo faz parte de uma linha do tempo real, concreta. E quando esses lugares começam a mudar, a Bíblia nos ensina que não devemos ignorar. O grande erro de muita gente é achar que revelação é sempre algo espiritual no sentido abstrato, como uma visão ou um sonho. Mas a Bíblia mostra que revelação também acontece no mundo físico. A terra reage. A criação responde. Paulo diz que a criação geme, aguardando a redenção. A própria terra sente o peso do que está por vir. Quando algo que foi selado começa a ser exposto, isso não significa que o juízo já chegou, mas significa que ele está mais próximo do que antes. E aqui eu preciso ser muito claro com você. O objetivo de Deus nunca foi assustar o seu povo. O objetivo de Deus sempre foi preparar. Noé não construiu a arca em silêncio. Ele pregou, ele avisou. Ele foi ridicularizado, mas continuou obediente. Ló foi avisado antes da destruição de Sodoma. Os discípulos foram avisados antes da destruição de Jerusalém. A igreja foi avisada sobre os sinais do fim dos tempos. Deus revela porque Ele é misericordioso. Ele revela porque ainda há tempo de arrependimento, de alinhamento, de retorno à santidade. O problema é que muita gente prefere ignorar os sinais porque eles causam desconforto. É mais fácil viver como se tudo fosse continuar igual. É mais confortável tratar profecia como exagero, como fantasia, como coisa distante. Mas Jesus nunca disse para a igreja dormir. Ele disse para vigiar. Vigiar não é entrar em pânico. Vigiar é estar atento, com o coração alinhado, com a vida em ordem, com a fé firme. Vigiar é entender o tempo em que se vive. Quando o oculto começa a emergir, isso é um convite à reflexão. É Deus dizendo, silenciosamente, mas com firmeza: preste atenção, reavalie suas prioridades, examine sua vida espiritual, volte ao primeiro amor. Não é hora de brincadeira com o pecado, não é hora de uma fé superficial, não é hora de viver distraído como se este mundo fosse permanente.
A Bíblia é clara. Este mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando, mas o que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver. Porque sinais não são dados para satisfazer curiosidade, são dados para provocar decisão. Cada vez que Deus revela algo, Ele está perguntando ao coração humano: você está preparado? Você está acordado espiritualmente? Você está vivendo como alguém que sabe que Jesus está voltando? Irmãos, o que estamos vendo hoje não é o fim em si, mas é o aviso. É o barulho das correntes sendo tensionadas. É o som distante de algo se movendo debaixo da superfície. E quando a Bíblia fala de revelação antes do juízo, ela está nos ensinando que o maior perigo não é o que está escondido debaixo da terra, mas um coração despreparado aqui na superfície. Fica comigo até o fim desse estudo, porque o que vamos entender a seguir vai te mostrar por que um rio específico, citado pelo nome na Bíblia, não está no centro das profecias por acaso. E quando você entender isso, sua percepção sobre os dias finais e sobre a volta de Jesus nunca mais será a mesma. Agora, irmãos, precisamos entrar em um ponto que muita gente tenta suavizar, espiritualizar demais, ou até evitar, porque ele é direto demais. A Bíblia não trata o Eufrates como poesia, nem como metáfora. Ela trata como localização, como lugar real, como ponto específico no mapa do relógio profético de Deus. E isso muda tudo, porque quando a profecia deixa de ser abstrata e passa a ser geográfica, ela exige atenção redobrada. Em Apocalipse capítulo 9, quando o sexto anjo toca a trombeta, não há linguagem simbólica confusa. O texto é objetivo. Uma ordem sai do altar diante de Deus, e essa ordem é clara. Soltem os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Repara numa coisa importante aqui. A Bíblia não diz em algum lugar, não diz em uma região espiritual, não diz em uma dimensão invisível. Ela diz junto ao grande rio Eufrates. Isso é endereço, isso é geografia, isso é precisão. E quando a Bíblia é precisa, ela está nos ensinando algo. Deus não faz profecia vaga. Quando Ele ancora uma profecia em um local específico, é porque aquele lugar carrega um papel contínuo dentro da história divina. O Eufrates não aparece uma única vez nas Escrituras. Ele atravessa a Bíblia inteira. Ele nasce lá no Éden, passa pelos impérios mais violentos da história, marca fronteiras de domínios, sustenta civilizações e, no final, reaparece como palco de contenção e juízo. Isso não é coincidência. Isso é linha do tempo. O Eufrates sempre foi fronteira, fronteira entre o povo de Deus e os impérios pagãos, fronteira entre promessa e oposição, fronteira entre ordem e caos. Quando Deus prometeu terras a Abraão, ele citou o Eufrates. Quando impérios se levantaram contra Israel, atravessaram o Eufrates. Quando Deus fala do fim, ele volta a citar o Eufrates. É como se esse rio fosse um marcador físico de limites espirituais. E aqui está algo que muita gente ignora. A palavra presos em Apocalipse não significa apenas contidos simbolicamente. No grego, ela carrega a ideia de restrição forçada, de algo que não quer estar ali, mas está impedido de sair. Isso pressupõe resistência, pressupõe perigo. Ninguém prende algo inofensivo com tamanha precisão e por tanto tempo. Se fossem apenas símbolos, não haveria necessidade de localização nem de contagem exata de tempo. E olha como o texto reforça isso. A Bíblia diz que esses 4 foram preparados para 1 hora, 1 dia, 1 mês e 1 ano. Irmãos, isso é detalhamento demais para alegoria. Deus não marca calendário para metáfora. Ele marca calendário para eventos reais. Isso nos mostra que não se trata de algo fora de controle, mas também não se trata de algo fictício. É juízo sob comando. Não é caos solto. É liberação autorizada. Quando você junta isso com o que Jesus ensinou sobre vigilância, tudo começa a fazer sentido. Jesus nunca mandou a igreja calcular datas, mas ele mandou observar sinais. E sinais sempre estão ligados a lugares, eventos e comportamentos que se tornam anormais. Quando um local profético começa a se destacar novamente,
Isso não significa que o evento final já chegou, mas significa que o ponteiro do relógio se moveu. O erro de muitos cristãos hoje é achar que observar sinais é falta de fé. Não é. Falta de fé é ignorar o que a palavra já avisou. Jesus repreendeu os fariseus porque eles sabiam discernir o clima, mas não discerniam o tempo espiritual. Eles olhavam para o céu e sabiam se ia chover, mas não percebiam que o Messias estava diante deles. Hoje, o risco é o mesmo. Olhar para o mundo e chamar tudo de normal quando claramente não está. O Eufrates não está no centro das profecias porque Deus escolheu aleatoriamente um rio. Ele está ali porque algo foi colocado ali. Algo foi limitado ali. Algo foi retido ali até um momento específico da história. E quando a Bíblia fala de limites, ela fala de autoridade divina. Deus estabelece fronteiras não apenas para nações, mas para forças espirituais. Job diz que Deus colocou portas no mar e disse: "Até aqui você vai, daqui não passa." O mesmo princípio se aplica aqui. O que estamos vendo hoje não precisa ser interpretado como sensacionalismo. Precisa ser interpretado como alinhamento. Alinhamento entre texto bíblico e realidade histórica. Alinhamento entre profecia antiga e cenário moderno. Isso não nos leva ao medo, nos leva à sobriedade. Nos leva a entender que viver distraído não é mais uma opção. E aqui eu quero falar direto com você. Se o Eufrates é um marcador no relógio profético, a pergunta não é o que está acontecendo lá. A pergunta é como está sua vida aqui. Porque quando Deus começa a movimentar peças antigas, Ele está chamando o seu povo à vigilância, não para correr atrás de mistério, mas para ajustar o coração, abandonar o pecado escondido, restaurar a vida de oração e voltar à palavra. O Eufrates não está gritando caos, ele está sussurrando tempo, tempo de acordar, tempo de discernir, tempo de entender que a volta de Jesus não é mais um conceito distante, mas uma realidade que se aproxima passo a passo. E no próximo ponto, nós vamos entender por que aquilo que está sendo encontrado ali não se encaixa em arqueologia comum, mas carrega marcas claras de contenção espiritual. Irmãos, quando a gente começa a analisar com calma aquilo que está sendo encontrado nessas regiões, especialmente abaixo do solo, a primeira coisa que salta aos olhos é que isso simplesmente não se encaixa no padrão normal da arqueologia. Não é assim que sítios antigos costumam se comportar. Não é assim que ruínas surgem. Não é assim que civilizações deixam vestígios. E quando algo não se encaixa, a pergunta não é como explicar rápido, mas por que isso é diferente? A arqueologia comum revela habitação, culto, comércio, defesa. Sempre há sinais de vida cotidiana. Utensílios, restos orgânicos, ferramentas, áreas de preparo de alimento, descarte de resíduos. Mesmo em tumbas antigas, há contexto cultural, rituais, símbolos de honra ou memória. O que está sendo descrito nessas cavernas não segue nenhum desses padrões. Não há indícios de vida diária. Não há sinais de permanência humana. Não há conforto, ornamentação ou adaptação para a ocupação. Tudo aponta para outra finalidade. As estruturas não parecem feitas para pessoas viverem, se esconderem ou cultuarem. Elas parecem feitas para isolar, para conter, para impedir algo de sair, não para permitir algo entrar. Os corredores estreitos, os afunilamentos progressivos, as câmaras reforçadas, tudo sugere controle de acesso. Isso não é típico de cidades subterrâneas, nem de refúgios antigos. É típico de contenção. E aqui entra um detalhe que não pode ser ignorado: a precisão do corte da pedra. Em muitos desses locais, as paredes não apresentam marcas grosseiras de ferramentas primitivas. Os ângulos se mantêm consistentes por longas extensões. O alinhamento das câmaras segue padrões geométricos rígidos. Isso exige planejamento, conhecimento técnico e intenção clara. Não parece obra improvisada nem resultado de escavação gradual ao longo de gerações. Parece execução deliberada. Agora pense comigo. Se isso fosse apenas uma estrutura antiga esquecida, o tempo teria feito o que sempre faz. Colapso, infiltração desordenada, desgaste irregular. Mas o que se vê são áreas que permanecem estáveis por milênios, como se tivessem sido projetadas para durar, para resistir à água, à pressão e ao próprio tempo.
Isso levanta uma pergunta incômoda. Por que tanto esforço para algo que ninguém deveria usar? E quando surgem relatos de materiais incomuns aplicados entre as camadas de pedra, o cenário fica ainda mais inquietante. Materiais com função de vedação, isolamento, selagem. Não decorativos. Não estruturais apenas, mas isolantes. Isso não é comum em túmulos. Isso não é comum em templos. Isso é comum em locais onde se quer separar ambientes, impedir troca, limitar influência. O conceito não é memória, é contenção. A Bíblia, quando fala de aprisionamento espiritual, nunca descreve isso como algo simples. Ela fala de cadeias, de trevas, de abismos, de lugares preparados. Jude diz que certos seres foram guardados em cadeias eternas, debaixo de escuridão, até o juízo do grande dia. A palavra guardados ali carrega a ideia de vigilância contínua, não de abandono. Isso implica estrutura, limite, controle. Outro ponto que desmonta a ideia de arqueologia comum é a ausência de tentativa de reaproveitamento ao longo da história. Regiões férteis, estratégicas, próximas a rios sempre foram disputadas, reutilizadas, reconstruídas. Quando algo era abandonado, outra civilização ocupava. Mas existem áreas que, ao longo de milhares de anos, foram sistematicamente evitadas. Não porque eram improdutivas, mas porque havia um consenso silencioso de que ali não se mexia. E isso atravessa culturas diferentes. Povos que não compartilhavam religião, idioma ou governo demonstraram o mesmo comportamento: desviar construções, evitar fundações profundas, manter distância. Isso sugere conhecimento transmitido, não coincidência, algo que se sabia, mas não se explicava, algo que se respeitava por medo, não por ignorância. Agora, quando você soma isso aos relatos de instrumentos falhando apenas em pontos específicos, o quebra-cabeça começa a ganhar forma. Não é falha aleatória, não é defeito generalizado, é localização, aproximação, proximidade. Quanto mais fundo, quanto mais próximo das áreas seladas, mais instável o ambiente se torna. Isso é típico de algo que interfere no entorno, algo ativo, ainda que contido. A Bíblia mostra repetidamente que forças espirituais confinadas não estão inertes. Elas estão restritas, mas conscientes. Sabem que estão presas. Sabem que existe um tempo determinado. Quando Jesus encontra os demônios no Evangelho, eles perguntam se chegou a hora. Eles sabiam que havia um cronograma. Sabiam que havia limites. Isso revela que contenção não significa inconsciência. Significa restrição de ação. Então, quando ouvimos relatos de atmosfera pesada, de opressão psicológica, de perturbação emocional que desaparece ao sair da área, isso não pode ser descartado levianamente. A Bíblia ensina que ambientes também carregam influência espiritual. Lugares associados a juízo, rebelião ou confinamento carregam marcas, não porque a pedra tenha poder, mas porque aquilo que foi contido ali deixou uma impressão. Tudo isso aponta para uma conclusão desconfortável para a mentalidade moderna. Nem tudo que existe pode ser explicado apenas como fenômeno natural ou vestígio cultural. A própria Escritura diz que há coisas visíveis e invisíveis, e que o mundo visível foi formado a partir do invisível. Ignorar essa dimensão não torna a realidade mais simples, apenas nos deixa despreparados. Mas aqui é importante deixar algo muito claro. Reconhecer que isso não é arqueologia comum não significa glorificar o oculto, nem buscar mistério pelo mistério. Muito pelo contrário. Significa entender que a Bíblia sempre esteve certa ao afirmar que existem limites impostos por Deus a forças que, se soltas antes do tempo, causariam destruição. E o fato de essas estruturas existirem não exalta o mal, exalta o controle de Deus. Se algo precisou ser contido com tamanho cuidado, com tamanha precisão e por tanto tempo, isso não aponta para o poder dessas entidades, mas para a soberania daquele que as prendeu. O foco nunca deve ser no que está preso, mas em quem mantém as chaves. E a palavra deixa claro que essas chaves pertencem a Deus. O que estamos vendo não é o fim ainda. É a exposição de algo que sempre esteve ali. É o véu sendo levantado um pouco mais. É Deus permitindo que a humanidade perceba
que o mundo espiritual não é fantasia e que o tempo não está parado. E no próximo ponto, nós vamos entender por que a Bíblia faz questão de dizer que esses seres estão ligados a um tempo exato, marcado até o último detalhe, e o que isso revela sobre o controle absoluto de Deus sobre os dias finais. Agora, irmãos, chegamos a um dos detalhes mais impressionantes e, ao mesmo tempo, mais ignorados de toda essa profecia. Um detalhe que revela algo profundo sobre o caráter de Deus e sobre como ele governa a história. A Bíblia diz que esses 4 seres ligados ao Eufrates foram preparados para uma hora, um dia, um mês e um ano. Isso não é um detalhe decorativo. Isso é a chave de interpretação de tudo. Porque aqui a palavra nos mostra que, mesmo quando se trata de juízo, nada acontece fora do controle absoluto de Deus. Repara comigo como o texto poderia ser diferente, mas não é. A Bíblia poderia simplesmente dizer que eles seriam soltos no fim, ou em determinado tempo. Mas não. Ela vai além. Ela entra em uma precisão quase desconfortável para quem tenta tratar isso como alegoria. Hora, dia, mês e ano. Isso é cronograma. Isso é agenda. Isso é planejamento. Isso nos mostra que desde o momento em que esses seres foram presos, o momento da liberação já estava definido. Não foi decidido depois. Não foi ajustado conforme os acontecimentos humanos. Já estava determinado. Isso revela algo muito importante. O mal não surpreende Deus. A rebelião não força a mão de Deus. Nem mesmo os atos mais graves de desobediência espiritual tiram Deus do controle. Quando esses seres foram presos, Deus já sabia quando seriam soltos. E mais do que isso, ele sabia por quê. Porque na Bíblia, o juízo nunca é aleatório. Ele sempre cumpre um propósito maior dentro do plano redentor. Muita gente se confunde aqui e pensa, mas por que Deus soltaria algo tão perigoso? Essa pergunta parte de uma visão incompleta da soberania divina. Deus não solta esses seres para que o mal vença. Ele os solta para que o juízo avance dentro de limites definidos. Eles não agem por vontade própria. Eles não escolhem o momento. Eles não extrapolam a missão. Eles são liberados sob ordem direta do céu. Isso muda completamente a leitura do texto. Em Apocalipse, a ordem não vem da terra, não vem de homens, não vem de circunstâncias políticas ou naturais. Vem do altar diante de Deus. Isso significa que a liberação faz parte de um ato judicial. Não é rebelião, é sentença. Não é perda de controle, é exercício de autoridade. Isso pode parecer duro, mas é bíblico. O mesmo Deus que usa reis pagãos como instrumentos de juízo, usa também forças espirituais restritas quando chega o tempo determinado. E aqui entra algo que precisa ser dito com clareza pastoral. Deus não age com pressa. Ele também não age com atraso. Ele age no tempo exato. Quando a Bíblia enfatiza o tempo, ela está nos ensinando a confiar no governo divino, mesmo quando não entendemos os detalhes. O relógio profético não corre conforme nossas emoções, nem conforme as manchetes do mundo. Ele corre conforme a vontade soberana de Deus. Esse detalhe da hora, do dia, do mês e do ano também nos mostra que a história não está à deriva. Não é um amontoado de acontecimentos aleatórios. Existe uma linha, existe uma direção, existe um destino. Isso confronta diretamente a mentalidade moderna que tenta explicar tudo como acaso ou como consequência impessoal de forças naturais. A Bíblia diz o oposto. Existe intenção, existe ordem, existe um fim estabelecido. Agora, quando você conecta isso com os sinais que Jesus descreveu, tudo fica ainda mais sério. Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora da sua volta, mas ele nunca disse que não haveria sinais apontando a proximidade. Pelo contrário, ele disse que quando essas coisas começassem a acontecer, era para levantar a cabeça, ou seja, não é para marcar datas, mas é para discernir estações. O perigo está em dois extremos. Um é o sensacionalismo, que tenta adivinhar datas e cria pânico. O outro é a indiferença, que trata tudo como exagero e vive como se nada estivesse acontecendo. Nenhum dos dois é bíblico. A Bíblia nos chama para a sobriedade, para a vigilância, para discernimento.
para uma fé que observa sem se desesperar e confia sem adormecer. Quando Deus marca um tempo com tamanha precisão, Ele está dizendo algo à humanidade. Está dizendo que existe um limite para tudo. Existe um limite para a rebelião. Existe um limite para a injustiça. Existe um limite para a paciência divina. E quando esse limite é alcançado, o juízo não vem em confusão, mas em ordem. Isso deveria nos levar não ao medo, mas ao arrependimento. Porque, irmãos, se até forças espirituais estão presas a um cronograma divino, quanto mais nós, seres humanos, estamos sujeitos ao tempo de Deus. Nossa vida não é infinita. Nossas oportunidades não são eternas. Existe um tempo aceitável. Existe um dia de salvação. Existe um momento de decisão. Ignorar isso é viver como se o relógio estivesse quebrado, quando, na verdade, ele está avançando. Esse texto nos ensina algo profundo sobre o caráter de Deus. Ele é paciente, mas não é indiferente. Ele é misericordioso, mas também é justo. Ele segura, mas quando solta, solta com propósito. E isso deve gerar em nós temor santo. Não pânico, mas reverência. Não curiosidade mórbida, mas alinhamento espiritual. E no próximo ponto, nós vamos entender como tudo isso se conecta com algo muito mais antigo do que Apocalipse. Vamos voltar ao início da história humana, a um episódio que Jesus e os apóstolos nunca trataram como mito, porque sem Gênesis 6, Jude e Apocalipse não se encaixam. Eles são partes da mesma narrativa. Irmãos, para entender de verdade o que Apocalipse está revelando, nós precisamos voltar ao começo. Não dá para compreender o fim sem compreender a origem. A Bíblia não apresenta os eventos finais como algo desconectado do passado, mas como a conclusão de uma história que começou muito antes de Abraão, muito antes da lei, muito antes até do dilúvio. E é aqui que Gênesis 6 entra como uma peça-chave que muitos preferem ignorar, porque ela confronta nossa visão confortável da realidade espiritual. Gênesis 6 descreve um momento único na história humana. Não foi apenas um aumento de pecado comum, não foi apenas idolatria ou desobediência moral. O texto deixa claro que houve uma transgressão de limites espirituais. Seres que não pertenciam ao domínio humano ultrapassaram uma fronteira estabelecida por Deus. A Bíblia diz que eles abandonaram sua habitação, seu lugar designado. Isso não é linguagem poética, é linguagem jurídica. É violação de território espiritual. O resultado disso foi devastador. A corrupção não foi apenas espiritual no sentido moral. Ela foi estrutural. A humanidade começou a se deformar. A violência se multiplicou. A terra se encheu de sangue. Deus não diz apenas que o homem pecou. Ele diz que toda a carne havia corrompido o seu caminho. Isso indica algo profundo, algo sistêmico, algo que ameaçava o próprio propósito da criação. Por isso o dilúvio não foi exagero, foi contenção, foi preservação do plano redentor. Agora observe algo importante. Deus não destrói esses seres em Gênesis 6. Ele não os elimina da existência. O que ele faz é prender, conter, restringir. Isso é fundamental para entender Apocalipse. Jude, escrevendo milhares de anos depois, olha para esse evento e diz claramente que esses anjos que não guardaram seu estado original foram guardados em cadeias eternas em trevas para o juízo do grande dia. Ou seja, o que começou em Gênesis não foi resolvido ali. Foi adiado, foi reservado. Pedro confirma a mesma coisa quando fala de anjos lançados em abismos de trevas, reservados para o juízo. Repara no padrão. Sempre a mesma ideia. Prisão temporária, confinamento, aguardando julgamento, nunca destruição imediata. Isso nos mostra que Deus está conduzindo a história com paciência estratégica. Ele não age impulsivamente. Ele age com propósito eterno. Quando chegamos em Apocalipse, o que vemos não é um evento novo, mas a continuação da mesma narrativa. Os 4 seres presos junto ao Eufrates não surgem do nada. Eles fazem parte desse grupo de transgressores que ultrapassaram limites no passado e foram separados dos demais. A Bíblia nunca fala que todos os anjos caídos foram presos. Alguns atuam, outros foram encarcerados.
E os que foram presos são justamente os que cometeram uma transgressão específica e grave demais para permanecerem soltos. Isso explica por que há uma prisão geográfica. Não é apenas espiritual no sentido abstrato. É localizada, porque o pecado deles foi localizado no mundo físico. Eles interferiram diretamente na humanidade, no corpo, na genética, na ordem da criação. Por isso, a contenção também envolve o mundo físico. O Eufrates, nesse contexto, não é aleatório. Ele atravessa a região onde a civilização humana se consolidou após o dilúvio. É ali que a história recomeça. É ali que Babel surge. É ali que a rebelião organizada reaparece. E é ali que certos limites são impostos. Quando Jesus fala dos dias de Noé, ele não está falando apenas de pessoas comendo e bebendo. Ele está falando de um padrão de corrupção que precede o juízo. Um mundo distraído, moralmente confuso, espiritualmente cego, enquanto algo grave está se acumulando nos bastidores. Jesus trata Gênesis 6 como fato histórico, não como mito. Isso por si só já deveria encerrar o debate para quem diz que essas coisas são apenas alegorias antigas. O mais sério de tudo isso é perceber que a Bíblia apresenta esses eventos como cíclicos em padrão, não em repetição literal. O que aconteceu antes do dilúvio não acontece da mesma forma depois, mas os princípios se repetem. Transgressão de limites, aumento da violência, confusão moral, idolatria, tecnologia avançando mais rápido que a santidade. Tudo isso aparece de novo nos dias finais. Não porque os mesmos atos se repetem exatamente, mas porque o coração humano volta ao mesmo estado. E aqui está o alerta espiritual para nós. Deus não revelou essas coisas para alimentar medo, mas para gerar discernimento. Quando a Bíblia conecta Gênesis, Jude e Apocalipse, ela está dizendo que o fim não é improvisado. Ele é a resolução de um conflito antigo. Um conflito que envolve a autoridade de Deus, os limites da criação e a redenção da humanidade. Isso também muda a nossa visão sobre o juízo. O juízo não é vingança, é restauração da ordem. Deus não julga porque perdeu o controle, mas porque está retomando plenamente aquilo que sempre foi seu. A prisão dos anjos em Gênesis, a espera descrita em Jude e a liberação controlada em Apocalipse fazem parte do mesmo processo. Um processo que culmina não na vitória do mal, mas no retorno de Jesus. E isso é essencial lembrar. O foco da profecia nunca são os seres presos. O foco é Cristo. Eles são apenas sinais de que o tempo está avançando. O erro é ficar fascinado com a prisão e esquecer da redenção. O erro é olhar para as correntes e esquecer das chaves, porque a Bíblia diz que Jesus tem as chaves da morte e do inferno. Ele abre e ninguém fecha. Ele fecha e ninguém abre. O que Gênesis, Jude e Apocalipse nos ensinam juntos é que Deus nunca perdeu o controle da história, nem quando os limites foram violados, nem quando a terra se corrompeu, nem agora, quando os sinais se intensificam. Tudo está caminhando para um desfecho já determinado. E isso deve nos levar a uma vida de vigilância, santidade e esperança, não de curiosidade vazia. No próximo ponto, nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre os sinais que antecedem a liberação, sobre como a Bíblia descreve o período em que as correntes ainda seguram, mas já estão sob tensão, porque antes de qualquer grande evento profético, Deus permite que haja aviso, movimento e discernimento para aqueles que têm ouvidos para ouvir. Irmãos, existe um detalhe que a Bíblia nunca ignora quando está prestes a falar de um grande acontecimento profético, os sinais que vêm antes. Deus não age no escuro. Ele não muda a história de forma brusca, sem antes permitir que haja avisos claros para aqueles que estão atentos. E quando a Escritura fala desses sinais, ela usa uma linguagem muito específica, uma linguagem que Jesus resumiu de forma simples, mas profunda. Dores de parto. Dores de parto não são o nascimento em si. Elas são o aviso de que o nascimento se aproxima. Elas começam de forma quase imperceptível, depois se tornam mais frequentes, mais intensas e mais difíceis de ignorar. E há algo importante nisso. Uma vez que as dores começam, não há retorno ao estado anterior. O processo já foi iniciado.
Isso é exatamente o que a Bíblia descreve quando fala dos dias finais. Não caos imediato, mas sinais progressivos. Quando olhamos para relatos de pulsos rítmicos, vibrações repetitivas, falhas localizadas de instrumentos, alterações ambientais específicas em pontos associados à contenção antiga, isso se encaixa nesse padrão bíblico. Não são eventos explosivos, são eventos persistentes. Não são aleatórios, são recorrentes. Não indicam liberação total, mas indicam pressão. Algo está sendo sustentado, mas com esforço crescente. A Bíblia sempre tratou a ideia de contenção espiritual como algo ativo, não passivo. Quando Deus coloca limites, esses limites são mantidos por autoridade, não por abandono. Job fala de portas colocadas no mar, dizendo: até aqui você vai, daqui não passa. Isso não significa que o mar não se move, não se agita ou não pressiona. Significa que ele não ultrapassa o limite imposto. O movimento não nega o limite. Ele revela que o limite está sendo testado. Esse princípio aparece de novo quando olhamos para textos proféticos. Antes de grandes julgamentos, a terra reage. Há tremores, perturbações, sinais no céu e na terra. Não porque Deus perdeu o controle, mas porque a criação responde à proximidade de um ato divino. Paulo diz que toda a criação geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Esse gemido não é desespero, é expectativa, é tensão entre o que é e o que está para ser. Quando falamos de sinais como rachaduras, microfraturas em selos antigos, mudanças localizadas no comportamento do solo, isso não aponta para colapso imediato. Aponta para estresse. Aponta para algo que continua contido, mas já não está silencioso. E isso é exatamente o que a Bíblia descreve como período de alerta. Um tempo em que Deus permite que o que estava completamente oculto comece a se manifestar de forma controlada. Jesus deixou isso muito claro quando disse que, ao verem essas coisas começarem a acontecer, era para os seus discípulos levantarem a cabeça. Ele não disse para correrem. Não disse para entrarem em pânico. Ele disse para observarem e discernirem. Porque esses sinais não anunciam derrota. Anunciam proximidade. Proximidade da redenção. Proximidade da resolução. Proximidade do cumprimento das promessas. Outro ponto importante é que esses sinais não se manifestam de forma global e uniforme no início. Eles surgem em pontos específicos, em regiões-chave, em lugares que a própria Bíblia já havia destacado. Isso também segue o padrão bíblico. Deus age com precisão. Ele marca locais. Ele usa referências concretas para chamar a atenção espiritual. Quando algo começa a acontecer exatamente onde a profecia indicou, isso não é motivo de pânico, mas de reverência. E aqui entra uma aplicação muito prática para nós. O maior perigo desses sinais não é o evento em si, mas a reação humana a eles. Alguns entram em medo e perdem a fé. Outros entram em curiosidade e esquecem da santidade. Ambos erram o foco. Os sinais existem para nos chamar ao alinhamento, para ajustar nossa vida espiritual, para abandonar a distração e retomar a vigilância. A Bíblia nunca apresenta os sinais como entretenimento profético. Eles são chamados à responsabilidade. Quando Jesus falou sobre o fim, ele sempre conectou sinais com comportamento. Vigiar, orar, estar pronto, não viver como se o mundo fosse eterno, não se deixar embriagar pelas preocupações da vida, não adormecer espiritualmente. Esses sinais, por mais inquietantes que pareçam, são na verdade uma expressão da misericórdia de Deus. Porque Deus poderia agir sem avisar. Ele poderia executar juízo sem qualquer prévia. Mas ele não faz isso. Ele avisa, porque deseja que as pessoas se arrependam, se alinhem e se salvem. O aviso é sempre um ato de graça. Então, irmãos, quando ouvimos falar de movimentos incomuns, de padrões repetitivos, de perturbações que não se encaixam facilmente em explicações simples, não devemos correr para conclusões extremas, nem ignorar tudo como se fosse irrelevante. Devemos fazer o que a Bíblia sempre orientou: observar à luz da palavra, orar por discernimento e examinar o nosso próprio coração. Porque, no fim das contas, o sinal mais importante não está debaixo da terra nem nos céus.
está dentro de nós. A pergunta não é apenas o que está se movendo no mundo, mas se o nosso coração está sensível ao Espírito Santo, se estamos vivendo em arrependimento, se estamos preparados para encontrar o Senhor. Os sinais mostram que algo está se aproximando, mas eles também mostram que ainda há tempo. Tempo para ajustar a rota, tempo para voltar à palavra, tempo para fortalecer a fé, tempo para viver com os olhos na eternidade e os pés firmes na verdade. E no próximo e último ponto, nós vamos entender qual deve ser a resposta correta do cristão diante de tudo isso. Não uma resposta de medo, mas de decisão. Porque no fim, essa mensagem não é sobre o que está preso ou o que será solto. É sobre quem está pronto para a volta de Jesus. Irmãos, depois de tudo o que nós vimos até aqui, existe uma pergunta que não pode mais ser evitada. Não é uma pergunta sobre cavernas, nem sobre anjos presos, nem sobre sinais estranhos. É uma pergunta muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais profunda. O que tudo isso exige de nós hoje? Porque a Bíblia nunca revela algo apenas para informar. Ela revela para transformar. Revelação sem resposta gera endurecimento, não preparo. O maior erro que alguém pode cometer diante dos sinais dos dias finais é achar que isso é um assunto distante, reservado para estudiosos ou curiosos. Não é. Jesus nunca falou de sinais para satisfazer a mente, mas para confrontar o coração. Quando ele descreveu guerras, confusão, perturbação da criação e exposição do que estava oculto, ele não disse, fiquem com medo. Ele disse, vigiem. E vigiar é viver consciente de que este mundo não é o destino final. Existe uma diferença enorme entre medo e temor. Medo paralisa, temor alinha. O temor do Senhor não nos afasta de Deus, nos aproxima. Quando percebemos que o tempo não é infinito, que a história caminha para um desfecho, isso deveria nos levar a uma fé mais simples, mais sincera e mais profunda. Menos aparência, mais verdade. Menos distração, mais santidade. A Bíblia deixa claro que os sinais não são o centro da nossa esperança. Jesus é. Os sinais apenas apontam para Ele. Eles funcionam como placas na estrada dizendo, você está chegando. O problema é quando alguém fica tão obcecado pelas placas que esquece do destino. O destino não é o juízo. O destino é a volta de Jesus. É o estabelecimento do reino. É a restauração de tudo o que foi corrompido. Por isso, a resposta correta não é sair procurando mistério escondido, nem viver em alerta nervoso, nem compartilhar teorias sem fundamento. A resposta correta é examinar a própria vida. Como está sua comunhão com Deus? Como está sua vida de oração? Como está sua relação com o pecado? Existe algo que você tem tolerado sabendo que não agrada a Deus? Porque os sinais dos tempos não pedem curiosidade, pedem arrependimento. Jesus disse que nos dias de Noé, as pessoas estavam vivendo normalmente. Comiam, bebiam, casavam, trabalhavam. O problema não era viver. O problema era viver como se nada estivesse para acontecer, como se Deus não tivesse falado, como se o aviso não tivesse sido dado. O dilúvio não veio porque Deus não avisou. Veio porque as pessoas ignoraram o aviso. E eu digo isso com amor pastoral. Não ignore o tempo em que você está vivendo. Não endureça o coração. Não trate como exagero aquilo que a Bíblia chama de sinal. Ao mesmo tempo, não transforme isso em medo ou paranoia. Deus não nos chamou para viver assustados, mas despertos. Existe uma grande diferença entre quem dorme com medo e quem vigia com esperança. Se tudo isso nos mostra que o relógio profético está avançando, então agora é o tempo de alinhar prioridades. Tempo de buscar mais a presença de Deus. Tempo de voltar à palavra. Tempo de restaurar o altar da oração dentro de casa. Tempo de perdoar, de pedir perdão, de abandonar práticas que afastam o Espírito Santo. Tempo de viver como quem sabe que Jesus está voltando. A Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que guarda as suas vestes. Isso fala de santidade, de vida limpa diante de Deus. Não perfeição humana, mas arrependimento constante. Dependência diária da graça. Humildade para reconhecer erros e coragem para mudar de direção.
E se você sente no coração que Deus está te chamando para despertar, não ignore essa voz. O Espírito Santo ainda fala. Ele ainda convence do pecado, da justiça e do juízo. E esse convencimento não é condenação, é convite. Convite à salvação, convite à restauração, convite à vida eterna. Talvez você tenha vivido muito tempo distraído, longe de Deus, com a fé esfriada. Hoje pode ser um recomeço. Talvez você já conheça a palavra, mas deixou a vigilância de lado. Hoje pode ser um realinhamento. Deus não revela sinais para destruir seu povo, mas para preparar uma noiva vigilante. Antes de encerrar, eu quero orar com você. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti com temor e humildade. Reconhecemos que o tempo avança e que muitas vezes vivemos distraídos. Perdoa-nos pelas vezes em que ignoramos os Teus avisos. Desperta o nosso coração. Restaura a nossa vigilância. Purifica a nossa vida. Fortalece a nossa fé. Que possamos viver preparados, não com medo, mas com esperança. Que o Espírito Santo nos conduza em santidade, em verdade e em amor, até o dia da volta de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou com você, eu te peço algo simples, mas importante. Escreve nos comentários: eu estou vigilante. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa despertar espiritualmente. E se inscreve no canal para continuar caminhando conosco nesse entendimento dos sinais dos tempos, sempre com os olhos em Jesus.